Olá a todos do oitavo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, A Guerra Civil Americana ou A Guerra de Secessão. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre a expansão norte-americana, assim, pelo oeste, e vimos muitas conquistas territoriais norte-americanas. Vimos muitas conquistas que os norte-americanos fizeram e assim eles aumentaram o seu território. No espaço de pouco menos de 100 anos, o território norte-americano se tornou como o território atual. Vimos que, dentre essas conquistas que eles fizeram, eles anexaram várias regiões como Texas, Califórnia, Nevada, Utah, Oklahoma, Oregon, etc. Bom, todas essas regiões elas foram conquistadas de formas diferenciadas. Por quê? Ora, os norte-americanos conquistavam através das guerras, dos conflitos armados, e vimos isso, as guerras que eles travaram assim com os mexicanos. Também os norte-americanos conquistavam através de relações diplomáticas, ou seja, acordos que eram feitos assim entre os países, como no caso da Inglaterra e dos Estados Unidos. Eles fizeram assim esse acordo pela região do Oregon. Também os norte-americanos eles conquistavam através da expulsão dos indígenas de seus territórios. Vimos isso que quando eles chegaram no oeste, eles massacraram as populações indígenas. Então, todas essas formas de agir, os norte-americanos assim faziam nessa expansão. Inicialmente, eles se expandiram internamente, depois eles buscaram a expansão externa e os territórios assim foram amplificados, foram aumentados. Bom, porém, houve uma guerra interna, uma guerra que durou 4 anos. É justamente essa Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865. Bom, os próprios norte-americanos, eles assim entraram nessa guerra, por isso que é uma guerra civil. Norte-americanos contra norte-americanos. Por quê? Desde quando houve a colonização pelos ingleses da América do Norte, as colônias, como já vimos em aulas passadas, eram divididas em várias partes. Existiam as colônias da parte sul, existiam as colônias da parte norte e existiam as colônias do centro. Bom, as colônias da parte sul, elas tinham uma produção, um mercado voltado para fora. Eles eram agrários, eles vendiam assim seus produtos agrícolas para fora. Então, o principal ponto das colônias do sul era que tudo que eles produzissem deveria ir para fora. Além disso, eles usavam assim a mão de obra escrava, de escravizados africanos. Eles que eram a base ali da economia através da produção que eles faziam. Então, eles produziam tabaco, arroz, e no século XIX teve uma produção muito grande de algodão. Por quê? Na Inglaterra, como já estudamos, a Revolução Industrial já estava avançada. Então, a indústria têxtil, a indústria de tecidos, precisava sim desse algodão. Então, o Sul produzia bastante algodão. As colônias do Sul. Agora, o Norte, as colônias do Norte, estavam voltadas mais assim para um trabalho familiar, doméstico, e também eles visavam a industrialização. No século XIX, teve esse processo de industrialização grande aí nesse norte. Então, temos duas visões diferentes em relação à economia. O sul, que trabalhava na agricultura, as colônias do sul trabalhavam assim na agricultura e mandavam o produto para fora ou os produtos para fora, e as colônias do norte, que trabalhavam assim internamente numa produção familiar, sendo que o norte não usava mão de obra escrava. O sul usava mão de obra escrava. Tanto é que o norte, ele posteriormente queria acabar com essa mão de obra escrava para gerar assim pessoas trabalhadoras com um salário para movimentar e ter o crescimento da indústria do norte. Então, essa foi uma das causas assim dessa guerra
de Secessão ou Guerra Civil Americana. Aí temos aqui uma imagem. A Guerra da Secessão, ou de Secessão, também dá no mesmo, causou grave crise financeira, além de ter matado milhares de soldados e civis. Falaremos mais sobre isso à frente. Bom, então, desde 1776 começaram a expansão territorial. Por quê? Na mente dos norte-americanos, eles tinham que, a qualquer momento, uma revanche poderia acontecer. A qualquer momento, os ingleses poderiam voltar atrás assim e reconquistá-los. O que eles fizeram? As diferenças eram grandes entre as colônias do sul e do norte, como acabei de mencionar novamente, sendo que eles se uniram pela independência. E eles viviam em uma espécie de união de confederados. O que é isso? Eram os estados, as colônias se transformaram em estados e cada uma delas tinha autonomia, independência para criar suas próprias leis. Tanto é que isso vale até hoje nos Estados Unidos. Existe uma constituição, um conjunto de leis, porém, cada estado, hoje são 50. À época aqui, eram 13 colônias, depois estados, aí foram aumentando aos poucos. Então, inicialmente 13 colônias, até chegar naquilo que é hoje 50 estados. Então, hoje funciona assim também. Eles têm essa autonomia, existe uma constituição, eles têm a liberdade para criar algumas coisas. Então, algumas questões hoje, os estados norte-americanos são diferentes, como só pode dirigir, velocidade máxima em estradas e etc. Então, inicialmente, essas colônias, voltando para as colônias do sul e do norte, eles só se uniram para combater o inimigo em comum, que era, logicamente, a Inglaterra, sendo que eles eram bem diferentes. Então, eles viviam assim nessa união confederada, ou seja, eles seguiam ideias de um governo republicano, porém, cada colônia tinha sua autonomia para tocar, para fazer as coisas dentro desse contexto. Bom, aí temos aqui os fatores da guerra. Alguns fatores que fizeram com que essa guerra de secessão ou guerra civil americana acontecesse. O primeiro, a questão racial. Como eu chamei a atenção anteriormente, o sul, as colônias do sul, assim usavam a escravidão como a mão de obra principal, escravizados africanos, logicamente, para a produção agrícola. Então, teve aí essa questão que foi assim um dos fatores para a guerra, porque o norte, já industrializado dentro desse período, queria acabar com a escravidão. As colônias do norte queriam acabar com a escravidão. Por quê? Acabando com a escravidão, eles teriam assim trabalhadores que viessem consumir seus produtos internos, como vimos. As colônias do norte, elas fortaleciam o mercado interno industrial. As do sul, elas faziam a produção agrícola para fora, para vender. Eles vendiam algodão para a Inglaterra, também vendiam coisas para a França, etc. Então, a questão racial, a questão da escravidão foi um dos fatores. As colônias do norte queriam acabar com a escravidão para gerar um trabalhador assalariado que recebesse salário e que as indústrias aumentassem, as indústrias internas. O sul, não. As colônias do sul queriam, assim, continuar com essa produção agrícola com o trabalho dos escravizados africanos. Aí temos aqui uma imagem de escravizados, uma família. Vários motivos levaram à Guerra Civil Americana. O destaque se deu na questão dos impostos, das terras e racial. Explicarei mais sobre isso. A questão dos impostos. Bom, as colônias do norte, elas queriam assim que os impostos fossem aumentados. Mas quais impostos?
os impostos em relação à importação dos produtos que viessem de fora do país, justamente para que o mercado interno, a produção industrial interna, fosse valorizada. Então, essa era a ideia das colônias do norte. Agora, o sul não. O sul queria que os impostos em relação à importação, logicamente, fossem mais baixos, porque eles queriam trazer mais produtos vindos de fora, já que eles comercializavam com outros países. Eles faziam assim a agroexportação, ou seja, a produção principalmente aí de algodão. Tinha uma produção muito intensa nesse século XIX de algodão, e eles vendiam esse algodão para outros países. Então o Sul queria baixos impostos com produtos importados, porque tendo esse contato com outros países, eles poderiam trazer muitos produtos para as colônias do Sul. O Norte não. Aumenta esses impostos porque assim o nosso mercado interno vai ter mais procura. As pessoas vão querer mais os nossos produtos. Então, segunda questão importante também para essa guerra acontecer. Que guerra? A Guerra Civil Americana. Guerra entre colônias do Norte e colônias do Sul. Terceira questão, a questão das terras. Bom, como vimos, houve assim o processo de expansão das terras norte-americanas. Isso na aula passada. E eles conquistaram várias regiões dentro da América. E posteriormente isso veio aumentar e eles conquistaram outras regiões, porém fora da América. Bom, existia entre o sul e o norte, entre as colônias do sul e as colônias do norte, o oeste. Como vimos, existiam muitas terras indígenas que foram assim tiradas dos indígenas. E nesse oeste, algumas pessoas lá trabalhavam com agricultura e também usavam a escravidão como mão de obra. Não mais do que o sul. No sul existia a escravidão como mão de obra, como se fosse a coisa principal. Mas no oeste também existia isso. Bom, as colônias do sul queriam que essas terras do oeste fossem barateadas, ou seja, que o valor fosse bem baixo para que as pessoas conseguissem assim comprar as terras e que viessem se tornar também agricultores, porque seria muito melhor para o sul, tendo as colônias do próprio sul de agricultores, tendo o oeste americano agora com agricultores. Então eles falavam assim, os colonos do sul, que as terras do oeste venham ser mais baratas para que as pessoas venham ter acesso a elas. Porém, do norte não. O norte dizia, as colônias do norte, né, diziam, bom, as terras do oeste têm que ser mais caras para que as pessoas não saiam assim das indústrias do norte e passam a ser agricultoras, justamente para dificultar a vida assim das pessoas do sul que eram agricultores. Então teve toda essa questão, toda essa discussão, até que a lei Homestead, ou a lei de terras, como mencionei na aula passada, justamente com o presidente Abraham Lincoln, foi ele que criou essa lei, fez com que os imigrantes, as pessoas que viessem de fora dos Estados Unidos, elas poderiam assim cultivar por 5 anos as terras do oeste. Então, teve essa lei feita pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Com isso, teve, logicamente, que uma mudança do sul, das colônias do sul. Eles queriam, assim, que as terras se tornassem mais baratas para que eles não viessem perder o seu espaço. Então, eles mudaram de opinião. E o norte também mudou de opinião. As colônias do norte mudaram de opinião, dizendo que as terras venham ser mais baratas para que o sul fosse enfraquecido, para que as colônias do sul fossem enfraquecidas, já que muitas pessoas estavam vindo para a América do Norte, ou melhor, indo para a América do Norte, e ficavam cultivando terras durante 5 anos, então teve uma procura muito grande. Então, o Norte gostou disso porque era um enfraquecimento
ao sul, as colônias do sul. Temos mais uma imagem aqui, ó. A Lei de Homestead, ou Lei de Terras, oficializou a venda e a partilha das terras conquistadas para os imigrantes no processo de expansão dos Estados Unidos. Observação: as populações indígenas também habitavam assim nesse oeste. E essas populações, como vimos na aula passada, foram quase destruídas. Bom, temos aqui na imagem Abraham Lincoln, que é considerado por muitos historiadores como um dos 3 melhores presidentes da história dos Estados Unidos da América. Ele foi um cara importante, uma pessoa importante, dentro desse contexto da Guerra de Secessão ou da Guerra Civil Americana. Ele era um político muito habilidoso, um político republicano, do Partido Republicano, e ele era contra a escravidão. Ele era contra a escravidão não por uma questão moral e pessoal, e sim porque ele fazia parte do Norte. O Norte queria investir na indústria e acabar com a escravidão. Então, o que ele fez? Ele apoiou o fim da escravidão não por uma questão moral mesmo, que as pessoas não deveriam ser escravizadas, e sim para que as indústrias fossem elevadas, para que houvesse um aumento nas indústrias nos Estados Unidos. Mesmo assim, ele foi importante, mesmo com esse pensamento. Então, ele foi eleito assim presidente em 1860, e isso que gerou uma separação muito grande. Por isso que tem o nome Guerra de Secessão, que significa separação, de secessão ou da secessão. O conflito. Bom, com essas conquistas territoriais feitas, as disputas também entre Sul e Norte, colônias do Sul e colônias do Norte, aumentaram. As disputas elas se amplificaram. Tanto é, como eu chamei a atenção anteriormente, o presidente Abraham Lincoln foi eleito assim em 1860, e isso fez com que as colônias do Sul se apartassem, se separassem das demais colônias. Essa questão foi importante porque antes, como eu chamei a atenção para vocês, eles viviam em estados confederados. Eles tinham independência, sim, para criar sua própria lei em alguns aspectos e seguiam ideias republicanas. Mas com a eleição de Abraham Lincoln, que era contra a escravidão, o Sul, logicamente as colônias do Sul, elas se separaram e fizeram assim os Estados Confederados do Sul, as colônias que apoiaram assim o Sul nessa separação. Então, houve essa separação entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, e eles entraram em vários conflitos durante esses 4 anos. Tanto é que o saldo final de mortes é de 970 mil pessoas que morreram nesse conflito. É considerado uma guerra moderna, onde fuzis, revólveres foram utilizados, encouraçados, navios blindados foram utilizados, e o massacre foi grande. Tanto é que essa guerra ela foi registrada através de fotografias. Jornalistas de guerra foram a campo e tiraram muitas fotos desse conflito. As consequências da Guerra Civil Americana. Como eu chamei a atenção, quase 1 milhão de pessoas mortas, 970 mil pessoas foram mortas. O Sul foi massacrado. O Sul tinha, assim, as colônias do Sul, né, tinham militares experientes, mas não conseguiram resistir aos ataques do Norte, porque o Norte já tinha, assim, essa industrialização. Então, o Norte massacrou. E Abraham Lincoln, o presidente, ele foi um habilidoso ao conduzir todas essas questões dentro desse conflito. Então, as consequências: muitas mortes, mas também teve uma diferenciação social muito grande. A escravidão foi abolida, ela acabou nesse contexto, porém não teve uma igualdade entre as pessoas, ou seja, os negros, os escravizados, agora ex-escravizados, eles não tiveram direitos políticos, sociais,
econômicos e etc. Então, a Guerra Civil terminou, porém, e muitos problemas ainda continuaram, inclusive problemas também econômicos. Bom, como eu chamei a atenção anteriormente, Abraham Lincoln, assim, ele decretou o fim da escravidão através da 13ª Emenda Constitucional ali nos Estados Unidos. Criou esse texto, assim, para o fim dessa escravidão de uma vez por todas. Porém, os negros não tiveram acesso. Eles não tiveram as mesmas condições como os brancos tinham. Lembrando, o Sul, que era o escravista, que usava essa mão de obra escrava pesada. Porém, em todas as colônias existia assim o pensamento que o homem branco era superior ao negro. Tanto é que no próprio Sul, umas pessoas revoltadas criaram assim uma seita secreta chamada Ku Klux Klan. O objetivo era fazer o quê? Bom, essa seita secreta, ela perseguia sim os negros da sociedade. Essa seita fazia linchamentos, enforcava negros, colocava na fogueira. E essa seita foi formada assim por alguns protestantes, que seriam os evangélicos hoje, por fazendeiros, por ex-soldados que lutaram na Guerra de Secessão, nessa guerra civil. Então, e também políticos que eram a favor da escravidão. Eles fizeram, tem até uma imagem aqui, ó, eles fazendo uma manifestação aqui, ó. A Ku Klux Klan foi uma seita racista que perseguiu os negros. Além disso, teve total apoio dos aristocratas e protestantes religiosos do Sul. Aristocratas nobres, protestantes seriam os evangélicos hoje. Acima, passeata da Ku Klux Klan em Washington, Estados Unidos, nos anos de 1920. Não foi no século XIX essa foto, foi em 1920. Então, teve uma proibição posterior para fazer com que essa seita secreta fosse assim impedida. Porém, essas ideias existem até hoje nos Estados Unidos. Não aceita secreta, porém, as ideias estão presentes lá, porque novos defensores dessas ideias, eles logicamente se apropriaram disso e defendem assim a supremacia dos brancos. Os brancos são superiores aos negros. Desde 1980 se teve uma proibição em relação à seita, mas as ideias são defendidas por muitas pessoas ainda hoje. Eles usavam essas roupas brancas e os capuzes como símbolo assim dos espíritos das pessoas que morreram na Guerra de Secessão. Os espíritos das pessoas do Sul, das colônias do Sul. Né? Então, eles também, além de perseguirem os negros, perseguiam imigrantes, judeus, chineses, enfim, os católicos, indígenas, enfim, e todos aqueles que não concordavam assim com os seus ideais, com as suas ideias. Ano passado, a doutrina Monroe, feita assim pelo presidente James Monroe, tinha o lema América para os americanos. Eles queriam fazer com que, os norte-americanos queriam fazer com que os europeus não se metessem em assuntos americanos. Então, essa doutrina, essa ideia foi elaborada e tinha como base alguns pontos. Política contrária ao sistema colonialista, ou seja, aquela opressão, aquele governo que era feito de uma forma controlada assim pelos europeus. No caso, a Inglaterra, antes da independência dos Estados Unidos, fazia isso. Em outras palavras, não existiria mais a relação de colônia e metrópole. Cada nação seria livre e autônoma. Como eu chamei a atenção, a Inglaterra antes da independência fazia isso e eles conseguiram se livrar da Inglaterra. E essa ideia foi para vários cantos do mundo, na América Espanhola, chegando até no Brasil. Tanto é que contribuiu para várias revoltas que aconteceram aqui. Conjuração Baiana, Mineira, vimos isso em aulas passadas.
Outra questão que era a base dessa doutrina Monroe. A não interferência das nações europeias poderia interferir na autonomia e administração de qualquer país do continente americano. Então, chega de europeus tentando assim interferir no continente americano. E a outra questão também é a não participação dos Estados Unidos em conflitos e guerras que envolvessem diretamente relações econômicas e políticas entre metrópoles e colônias, principalmente em relação a nações europeias. Então, os Estados Unidos queriam saber assim da América, por isso, a América para os americanos. E o resto, eles não estavam nem aí. E dentro desse contexto, também teve um imperialismo muito forte nos Estados Unidos. Eles passaram a conquistar várias regiões externamente à América, como o Alasca da Rússia e etc. Bom, outra questão também, dentro desse contexto, é que os Estados Unidos ajudaram para que Cuba, pequeno país localizado na América Central, muito perto assim da Flórida, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ajudaram Cuba na independência contra a Espanha, já que a Espanha tinha esse controle de Cuba. O objetivo norte-americano era claro, ter um controle maior. Então, depois dessa ajuda, teve assim a independência de Cuba. Além disso, teve a aprovação de uma lei chamada Emenda Platt, onde os Estados Unidos poderiam colocar uma base militar lá, como também eles trouxeram muitas coisas ilegais e faziam em Cuba, como prostituição, drogas, jogos, muitas coisas ilegais eles faziam lá. Então, tudo isso aconteceu dentro desse contexto, mostrando assim esse imperialismo dos Estados Unidos, ajudando um país para que viesse conquistar coisas com isso. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.